eu sou Mariana Riscala, uma mulher cis branca com olhos castanhos e cabelos castanhos longos. Estou vestindo uma camisa jeans azul e estamos aqui no Innovation Center. Está começando mais uma edição do Consulta de Rotina, nosso videocast do United Health Group Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a importância da vacinação, fake news, mitos e verdades e muito mais sobre esse tema tão importante. Hoje eu estou aqui com o Dr. Eduardo Morbin, médico de saúde do trabalho e gerente de saúde ocupacional do United Health Group Brasil, e com a Heloísa Turek, coordenadora de iniciativas estratégicas de pessoas também do HG Brasil. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada pela presença. Obrigado. Começamos. Meu nome é Eduardo, eu ocupo a posição de gerente de saúde ocupacional. Sou um homem cis, de etnia branca, pele parda. Estou atualmente com cabelo branco, não naturalmente branco, mas atualmente branco, usando uma camisa azul também, com óculos redondos de armação dourada. Eu sou Heloísa, sou uma mulher cis branca, ruiva por escolha e estou com uma blusa branca. Legal, sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Vamos falar aí sobre esse tema tão importante, né, da vacinação. A gente tem visto que os casos de Covid estão aumentando, né, cada vez mais. A gente vê aí os casos significativamente e a gente sabe que essas novas variantes, elas têm uma transmissão maior, né, um poder de transmissão maior, mas alguns estudos trouxeram os dados de que a falta de vacinação, né, a falta da dose de reforço pode ter contribuído para isso. Em alguns lugares a gente já está na quinta dose, né, até quarta, quinta dose, mas os estudos mostram que tem gente que não tomou nem a terceira, só tomou a primeira e a segunda dose. Essa baixa taxa, né, da vacinação, ela realmente preocupa, Edu? Por que isso pode mesmo influenciar esses novos casos? Pode. É preocupante, né? Então, a gente tem a Covid como uma doença nova, né? Uma doença que, embora nós estejamos convivendo com ela já há 2 anos, há mais de 2 anos aí, ela ainda é uma doença cercada de uma série de mistérios aí, e a nossa principal ferramenta para combater isso é a vacinação. Nós tivemos um grande sucesso em nível mundial com a vacinação no início aí de 2021, finalzinho de 2020, início de 2021, que conseguiu conter os casos de vacina, não só nos casos de Covid, não só no Brasil, como no mundo como um todo. E aí, assim, primeiro é uma dose, não, são 2 doses, precisa de um reforço, precisa de um segundo reforço. A Covid é uma doença nova. A gente ainda não sabe qual vai ser o esquema vacinal que nós vamos ter para sempre com a Covid. Essa doença nunca vai deixar de existir e a gente vai ter que se vacinar periodicamente. Quantas vezes por ano, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que sempre que a gente for convidado a se vacinar, é importante que nós nos vacinemos, né? Porque a gente viu uma curva descendente de casos quando a vacinação foi acolhida por grande parte da população e nós estamos vendo agora uma curva ascendente de casos num momento em que a gente sabe que as pessoas estão negligenciando essas doses de reforço. Então é importante a gente manter o calendário vacinal em dia, né? Então, se a nossa faixa etária, a nossa condição clínica e tudo mais, ela indica 3 doses, vamos tomar 3 doses. Se indica 4 doses, vamos tomar 4 doses. Se indica a 5ª dose, como você falou que alguns lugares estão fazendo, vamos tomar a 5ª dose, né? Então é importante que a gente faça isso para que a gente de fato consiga conter o avanço da doença, né? Bacana. Falando até, né, ela até comentou, né, que a gente sempre fica, né, tem que tomar, tem, né, aquela orientação, a gente fica em dúvida, né, e não sei se essa dúvida traz também, porque a gente começa a perceber que a taxa de vacinação com as outras doenças também diminuíram, né? Infelizmente, a gente tem visto aí um aumento de doenças que eram consideradas erradicadas, como sarampo, poliomielite, né? Que é tão importante, né, para a criança, meningite até, e varíola do macaco, outros vírus e outras bactérias que estão por aí, né?
isso traz essa preocupação de que eram doenças que já não, né, o Brasil pelo menos tinha, né, estava numa posição bastante interessante quanto a isso. Por que que essa vacinação também é tão importante para esses casos, assim? Então, né, foi graças à vacinação que, de fato, a gente conseguiu erradicar uma série de doenças que são doenças que causam sequelas graves, doenças com índice de mortalidade grande, doenças muito incapacitantes, e que a gente conseguiu, muitas delas, de fato, erradicar, né? E isso quem fez foi a vacina, não foi nada diferente disso, né? Então nós conseguimos, já há bastante tempo, erradicar a varíola no mundo. E como foi feito isso? Através de um esforço global, né? No momento em que nem se falava de globalização, nem se falava de nada disso, que era muito mais complexo se atingir pessoas do outro lado do mundo. Então, a partir de um esforço global, se conseguiu erradicar a varíola no mundo, né? A poliomielite, o Brasil ficou livre desse flagelo durante décadas, né? A gente sabe que a poliomielite é uma doença extremamente grave, extremamente sequelante, né? E que a gente tinha conseguido erradicar isso no país. Ficamos sem um caso de poliomielite por décadas. E agora a negligência com a vacinação das crianças está trazendo a poliomielite de volta. O sarampo, mantivemos o sarampo sob controle durante também muito tempo. Está voltando, né? Nós tivemos na década de 70 um surto muito importante de meningite meningocócica, né? Então, quem viveu aquela época se lembra de que as crianças, elas morriam. Como a gente vê hoje com a Covid, também era isso, as pessoas morriam. E o que conseguiu conter esse surto? Vacinação, né? Então, a gente precisa manter isso. Nos vacinarmos não é só a gente cuidar da gente. A gente se vacinar é a gente cuidar da sociedade, né? Então, a gente está cuidando do outro quando a gente se vacina também. Então, quando eu estou imunizado contra o sarampo, por hipótese, se eu entrar em contato com alguém que tem sarampo, eu não só não vou desenvolver a doença, como eu não vou passar para diante. Então, a gente funciona como uma barreira. Até as vacinas, quando surgiram, né, principalmente da Covid, aí ficou aquela polêmica, né, o quão eficaz ela é, né, a efetividade dela. E a gente não faz isso quando a gente precisa viajar, toma uma vacina da febre amarela, você não fica falando, mas peraí, deixa eu ver qual é a eficácia, né? A gente nunca fez isso, né? E aí isso foi... Exatamente, isso aconteceu muito com a Covid, né? Isso pode, de repente, ter aberto esse precedente para as pessoas começarem a também questionar essa vacinação das crianças dessas doenças que já estavam erradicadas? Eu acho que, na verdade, isso foi um conjunto de coisas que aconteceram mais ou menos de forma simultânea, né? Já existia um movimento meio global, aí, capitaneado até por um médico de fora que era anti-vacina e que dizia lá da vacina, a relação da vacina com o autismo, com uma série de coisas e tudo mais, e que propagou durante muito tempo esse movimento anti-vacina, né? Isso foi uma grande besteira, né? Esse médico foi descoberto depois que ele tinha conflito de interesse, os trabalhos dele eram todos fraudados, ele perdeu inclusive a licença para trabalhar. E foi uma grande mentira que ele propagou, só que a gente hoje vive um mundo que, se eu fizer uma informação que eu publique hoje na internet, daqui milissegundos ela pode estar na China, né? Então isso fez com que esse movimento começasse a ganhar uma massa crítica no mundo todo, e muita gente entendendo que vacinação não deve ser feita porque causa autismo, causa uma série de coisas, tal. E aí a gente veio com a pandemia. Então, um movimento que já vinha com um movimento negacionista com relação à vacina se estendeu
para a Covid, né? E se a gente trouxer para o nosso cenário aqui no Brasil, né, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma utilização política da vacinação, por quem quer que seja, não interessa se for por esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, sei lá, tanto faz. O fato é que a vacinação ela teve uma utilização política, e aí tinha aquelas pessoas que não, essa aqui eu não quero porque fulano, essa aqui é cicrano, essa aqui eu não quero. Pô, gente, vacina não é refrigerante que eu prefiro Coca ou Pepsi. Né? Vacina é um negócio que vai fazer a gente se proteger de uma doença. Né? Quando uma vacina, um medicamento, alguma coisa chega no mercado, ela passou por uma série de testes, ela passou por uma série de verificações de eficácia, de segurança e tudo mais. Né? E no momento em que a gente tem milhares de casos acontecendo por dia, a gente não podia ter feito isso. Ficar escolhendo se eu quero A, quero B, só tomo se for essa, se for aquela. Né? Então, na verdade, assim, respondendo a sua pergunta, foi um conjunto de coisas que aconteceu, né? Então, um movimento antivacina absolutamente descabido que já vinha acontecendo no mundo, associado a um momento de pandemia com diversos laboratórios competindo comercialmente, utilização política e tudo. Então, essa somatória de fatores é que acabou causando, né, essa... A gente até brincava, fala, né, sommelier de vacina, né? Pois é. A gente não fazia nem a escolha de qual unidade de saúde a gente iria. A gente sempre foi para a mais próxima de casa. E tinha pessoas indo até, atravessando a cidade, indo para outros estados para conseguir a vacina que queria. Um absurdo, né? Queria aproveitar, Eduardo, e perguntar sobre... existem alguns profissionais de saúde que também falam que as vacinas que estão hoje no mercado, elas não são eficazes contra as novas cepas, porque elas foram feitas para cepas anteriores. Você poderia comentar um pouco sobre isso? O vírus... Oi, desculpa. Não, imagina, eu só complementar. Até estão falando sobre as novas vacinas que vêm por aí, né? Mas é o que ela perguntou, elas são efetivas? Todas as vacinas são efetivas, né? Sejam aquelas primeiras que a gente tomou, sejam as que vêm saindo agora e tudo mais. Uma atualização da vacina em função de uma ou outra cepa que esteja aparecendo é comum. A gente vê isso, por exemplo, na vacina da gripe. Por que nós os vacinamos todo ano contra a gripe? Porque a cada ano aquela vacina é atualizada em função das cepas que causaram um maior número de casos no ano anterior. Então isso é natural que aconteça. Agora, se eu pego, claro, isso não acontece porque a validade das vacinas é muito curta, não daria para fazer isso tecnicamente, mas de uma forma hipotética. Se eu pegar uma vacina de gripe que foi feita há 5 anos, né, hipoteticamente falando, e eu tomar ela hoje, ela certamente vai ser mais eficaz do que eu não tomar nada. Mas o vírus mudou, teve uma mutação, não sei o que lá. Tá bom, gente, mas é melhor do que você não tomar nada. Então, de fato, a atualização das vacinas é importante e vários laboratórios estão trabalhando para isso. O fato é, nem toda variante que aparece, ela tem uma diferença tão grande do vírus original que faz com que a resposta imunológica seja insuficiente. Essas pequenas mudanças no material genético viral, que trazem aí as variantes e subvariantes novas, ela tende assim, a ser mais transmissível, a ser menos letal. É porque a gente tem que entender o vírus como um parasita. Então, aquele vírus que ele chega, entra no hospedeiro e mata o hospedeiro em meia hora, acabou, né? Ele não consegue fazer nada. Então, o objetivo do vírus é ele sempre evoluir para trazer menos mortalidade, menos mortalidade,
e ser mais transmissível, porque na medida em que ele consegue passar para um monte de gente e essas pessoas não morrerem, ele se perpetua. Então, essa é a tendência natural dos vírus. Então, por isso que muitas dessas subvariantes, elas não têm uma diferença tão grande no seu material genético a ponto de você não ter eficácia da vacina anterior, né? É melhor a gente ter uma vacina adaptada para isso? Né? Se não tivermos, vamos tomar a que a gente tem, porque ela também é eficaz. Né? É aquela velha máxima que a gente fala de que o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, se a gente tem uma coisa que traz uma imunidade, a gente não pode deixar de usá-la porque eu vou esperar outra que tenha um resultado melhor. A gente tem que fazer o que a gente tem na mão naquele momento. Em alguns casos até, né, as doenças não necessariamente elas vão impedir que você pegue aquela doença, mas elas vão deixar os sintomas, por exemplo, muito mais leves, né, porque você já tem, digamos, o anticorpo dentro do organismo. Acho que a vacina ajuda muito nisso daí, né? Isso é muito do que a gente tem observado nessas novas ondas que vieram depois da Ômicron. Né? Então, depois da Ômicron, a gente teve uma outra onda que foi mais ou menos entre maio e julho desse ano, e uma outra que a gente está tendo agora, e que a gente observa uma quantidade muito menor de casos graves. Né? Nós vemos isso no Brasil como um todo, mas a gente vê isso dentro dos nossos hospitais. Né? Nós temos muito menos pessoas hoje nos nossos hospitais internados por Covid. Né? Porque como a gente teve, felizmente, uma cobertura vacinal grande da nossa população, embora muitos não tenham negligenciado as doses de reforço, essa cobertura foi suficiente para que a gente tivesse hoje um cenário de gravidade muito menor. A gente vê isso no país como um todo, vemos nos nossos hospitais e vemos entre os nossos colaboradores. Né? Então, nós estamos já há várias semanas sem nenhum colaborador do HG internado por Covid. Temos casos acontecendo? Temos. Uma quantidade muito menor do que a gente teve no passado, mas casos leves que a gente está conseguindo manter em cuidado domiciliar, né, fazendo lá o seu isolamento, com tratamento sintomático e tal, mas já há várias semanas sem ninguém internado. Isso é um reflexo de que a vacinação, embora não proteja 100% contra a doença, ela faz com que uma forma se desenvolva, seja muito mais leve, muito mais branda. E a gente sempre fala, né, manter o calendário vacinal, né, atualizado, a nossa carteirinha. E muita gente pensa que é só com criança, né, mas não, esse calendário é com os adultos também, né. Quais são essas vacinas que a gente precisa ter, né? Até quando a gente entra, né, em alguns lugares, até pedem a atualização da carteirinha, muita gente fala, mas qual é essa atualização? E a gente mesma fala, eu tomei, sei lá, do tétano, do sarampo, eu tomei, mãe, eu lembro, né? Como que a gente faz? Qual é essa atualização que a gente tem que ter na nossa carteirinha? É importante a gente sempre ter em mente de que a vacinação de fato não é uma coisa só para criança. Então nós temos um calendário vacinal para criança, nós temos o calendário vacinal do adolescente, do adulto, do idoso e da gestante. Então todos esses públicos tem vacinas específicas que precisam tomar. Então, a criança, até ali os seus 5 anos de idade, mais ou menos, é aquele monte de vacina. Então, vai a cada 2 meses no posto de saúde, toma uma série de vacinas ali, depois vai espaçando um pouco mais, isso até os 5 anos. Chora até junto, né? Ela falou, leva junto a criança, né? Isso aí. Segura a mão e vai. E vai lá, e a mãe chora junto, porque vai aplicar, né? Aquela história toda, faz parte, isso né? Todo mundo que tem filho já passou por isso. Mas a gente tem o calendário do adolescente, né? Então é importante que depois que saia dessa fase da infância que toma aquele montão de vacinas, mantenha a vacinação contra tétano atualizada. Então o adolescente hoje ele tem que se vacinar contra HPV,
né? Então existe o próprio sarampo, muitas vezes é exigido um reforço nessa fase, dependendo de que vacina e como a pessoa foi vacinada antes. Depois o adulto tem as vacinas que precisa tomar, por exemplo, a vacina da gripe anualmente, né? Depois de uma certa idade, a vacinação de pneumonia, né, para os idosos, a gestante que precisa fazer também as suas vacinações. Então é importante que se mantenha o calendário vacinal em qualquer momento da vida. E a gente entender que a carteirinha de vacinação ela é um documento tão importante quanto o RG, quanto o CPF, título de eleitor, passaporte, tudo isso. Mas eu não tenho a carteira de vacinação, sei lá, perdeu, sei lá o que aconteceu. Não tem problema, procura o posto de saúde mais próximo da sua casa, né? Eles vão fazer uma atualização disso. Então vai emitir uma nova carteirinha de vacinação, vai vacinar tudo aquilo. Quantos anos você tem? Tenho 15, 20, 50, sei lá. Vai fazer a atualização do seu calendário vacinal e dali para frente você tem um documento, né? E lembrar de ter isso em mão sempre, né? Bom, sou mãe de uma menina de 3 anos, né? E a gente faz o acompanhamento com o pediatra. E a pediatra já indicou que existem vacinas além desse calendário vacinal do SUS, né? Que não vou lembrar exatamente o nome dessas vacinas, mas que são particulares, né? A gente teria eu queria entender a importância também dessas vacinas e se a gente também como adultos temos que procurar outros tipos de vacina além dessas também. Então, a decisão por uma vacina fazer parte do calendário oficial do Ministério da Saúde ou não tem a ver com critérios epidemiológicos, né, critérios de saúde pública. Mas, de fato, existem vacinas que ainda não fazem parte do calendário oficial, né, que muitas delas que hoje estão no calendário oficial há algum tempo não faziam parte, né? Um exemplo disso é a vacina de hepatite. A hepatite B, no início, quando ela surgiu, ela não estava no calendário oficial. Hoje ela está. Então, a tendência na medida em que dados epidemiológicos, dados de saúde pública demonstrem a importância daquela vacina, o Ministério da Saúde as insira no calendário oficial. Se a gente mantiver, primeiro, uma coisa super importante que eu queria falar, vacina de posto de saúde é tão segura quanto vacina de qualquer lugar. Ou até mais, né? Assim, não existe essa coisa, mas eu não vou tomar no posto porque, sei lá, isso é mito, a gente tem que tirar isso da cabeça e a vacina que é oferecida na rede pública, ela tem tanta qualidade quanto a vacina oferecida na rede privada, né? Existe na rede privada vacinas que não estão na rede pública? Existe. Se a gente puder tomar e tiver indicação clínica para isso, é importante que se faça, né? Mas, de qualquer forma, manter o calendário oficial já é bastante suficiente. E você tocou num assunto que eu achei que era isso que você ia perguntar, mas não foi, mas eu vou aproveitar. Né? Sou mãe de uma menina de 13 anos, tal. Vacinação contra HPV. Nós sabemos hoje que o câncer de colo de útero ele é uma doença quase que considerada uma doença sexualmente transmissível, porque mais de 90% dos cânceres de colo são causados pela presença do HPV, né? Não é só o câncer de colo, o câncer de pênis também tem a ver com HPV, né? O câncer de laringe, está crescendo a incidência do câncer de laringe por infecção com HPV, um tipo de câncer que no passado tinha muito a ver com tabagismo e etilismo, hoje o HPV é um grande responsável por isso, e nós temos uma vacina que nos protege contra tudo isso, né? Hoje a vacina do HPV ela não está indicada só para meninas, ela é para meninos e meninos, né? E a faixa etária é entre 9 e, salvo engano, entre 13 e 15 anos, mas essa fase é a partir dos 9 anos. Então é importante também que se faça a vacinação contra o HPV.
A gente fala, né, muito sobre proteger as crianças, né? A gente sabe que a vacinação é importante, né, como um todo. Às vezes algo que a gente se vacinou quando a gente era criança vai proteger a gente para toda a vida, né? E a gente sabe que as crianças vão para a escola, têm contato com outras crianças que a gente não sabe, algumas vacinadas, outras não. E elas trazem as doenças para casa. E aí nós pais, os pais vão para o trabalho e levam a doença de repente para o trabalho, que seja gripe ou qualquer outra coisa. Como que a gente mantém esse bem-estar no ambiente de trabalho, né? Como que é realizado assim esse trabalho, essa saúde ocupacional? Então você vê, né? Nesse seu preâmbulo, você descreveu uma rota. Né? Então, como essa doença chega no ambiente de trabalho? Né? Ela chega trazida pelos pais. Né? Mas não pode ser no transporte público também. Mas ela é sempre trazida por um adulto. Vamos falar, por exemplo, de varicela, catapora. Né? Isso é frequente a gente acontecer isso. Chega no ambiente de trabalho e aí aparece lá uma pessoa colaboradora com lesões compatíveis com catapora. A gente precisa fazer um esquema de contenção daquele surto. Então a gente vai isolar as pessoas que tiveram contato com aquelas e fazer o que a gente chama de vacinação de bloqueio. Então a gente junta todo mundo, vacina aquele pessoal e aí quem tiver que ser afastado é afastado, quem não precisar ser afastado não é afastado, mas o fundamental é se fazer uma vacinação de bloqueio. Isso é feito com varicela, isso é feito com meningite, isso é feito com qualquer uma dessas vacinas, com qualquer uma dessas doenças. Mas como ela chegou lá? Ela chegou porque em algum momento alguém furou o calendário vacinal. Alguém não estava imunizado contra aquela patologia. Porque é o que eu falei no início. Se eu estou vacinado contra sarampo, por mais que eu entre em contato com alguém que tem sarampo, eu não vou transmitir porque eu estou vacinado. Senão vocês imaginam a loucura que ia ser um hospital? Na medida em que você tivesse uma pessoa, um paciente no pronto-socorro com uma doença infecto-contagiosa qualquer, ia ter que ser uma operação de guerra, né? Então, os médicos, os enfermeiros, ninguém ia poder sair do hospital durante 15 dias. Né? Então, a gente não tem isso justamente porque as pessoas estando imunizadas, elas não transmitem a doença. Então, isso acontece porque em algum momento dessa linha, né, apareceu alguém não imunizado. Então, se a gente tiver em casa o conceito de que a imunização é importante e eu vou me vacinar sempre que necessário, e eu vou vacinar meus filhos, e eu vou incentivar meus pais para que se vacinem também dentro do calendário do idoso e tudo mais, a gente quebra essa corrente. A gente tira o elo do meio, né? Aquela história daquele monte de palito de fósforo pegando fogo, assim, alguém vai e tira um palito do meio, né? A gente tira esse palito do meio e o negócio para. Então, como fazer para evitar isso? Né? Fazendo trabalhos de conscientização como esse que a gente está fazendo agora, para que os trabalhadores, as pessoas colaboradoras se mantenham vacinadas e vacinem os seus filhos, os seus familiares e tudo mais. É só com comunicação, é só com informação que a gente consegue evitar isso. E quando não dá para evitar, a gente faz vacinação de bloqueio. Legal. Falando em informação, né, a gente tem também a desinformação, que é o caso dos grupos de WhatsApp que disseminam notícias que não são muito verídicas, né, as famosas fake news. Como a gente pode lidar de uma forma mais proativa e para fechar esse ciclo da comunicação ineficiente, né? Então, como proteger, né, contra as fake news. Existe aí um órgão? Falar, espera aí que eu vou conferir ali. Existe, eu vou conferir ali. Sempre que a gente puder verificar uma informação antes de passar ela para frente, a gente deve fazer isso. Podemos falar de vacina, podemos falar de qualquer coisa, receita de bolo. Né? Se a gente puder verificar se aquele fermento que tem que ser usado, a gente tem que verificar.
Porque hoje a informação é poder, né? Isso a gente sabe na história da humanidade. Informação é poder. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande de fazer essa informação circular o mundo de uma forma instantânea. Então, se eu crio uma fake news qualquer aqui e coloco na internet, a partir do momento em que eu apertei o Enter, ela está disponível para o mundo inteiro. E dependendo das ferramentas que eu uso para isso, eu tenho uma abrangência grande, né? Existem pessoas, tinha gente que passava trote no telefone, ficava o dia inteiro, tem um carro gelo aí na porta, não, derreteu. Todo mundo, tinha gente que fazia isso, tinha gente que saía correndo, tocava a campainha e ia embora. Então, essas pessoas hoje já não fazem mais isso, essas pessoas fazem fake news, essas pessoas fazem outras coisas. Só que enquanto eu saía lá, tocava a campainha do vizinho e saía correndo, eu atingia um vizinho, né? Hoje, com uma fake news, eu posso atingir literalmente bilhões de pessoas. E a gente não pode esquecer que o nível de capacidade de interpretação é diferente de pessoa para pessoa, de acordo com o seu nível de educação e tudo mais. Então, o que eu posso dizer assim: nunca passemos para frente uma informação sem que a gente cheque aquela informação, né? E hoje existem diversos canais que podem ser usados para isso, né? Aí a gente vê, por exemplo, abre lá uma notícia qualquer no WhatsApp, Instagram, qualquer coisa assim, você começa a ler e fala assim, isso aqui é claro que é fake news porque tem erro de português, né? Ou então porque o texto está em inglês lá e o cara colocou lá she don't, tá errado e tal. Então, o que a gente não imagina é que muitas vezes, isso é obviamente uma fake news, mas esses erros não são simplesmente erros porque a pessoa errou na hora de digitar. Muitas vezes isso são mensagens cifradas para acesso à Deep Web. Nossa. Que é coisa muito mais perigosa, que só serve para quem entende o que está naquilo. Então, se eu pego aquilo e simplesmente deixo morrer no meu computador, eu evito que isso tenha consequências piores depois, né? Vacina para fake news, isso aí. E assim, imagina o poder financeiro que você pode ter com uma fake news, né? Você mexe com bolsa de valores. Então, se eu lanço uma fake news aqui, né, denegrindo, por exemplo, um laboratório que produz uma vacina, dizendo, a vacina não funciona, não sei o quê, eu posso fazer com que a ação daquele laboratório, durante alguns segundos, despenque numa bolsa em algum lugar. Só que fui eu que fiz essa fake news, eu sei que aquela ação vai despencar durante alguns segundos até alguém descobrir, eu vou lá e compro um monte de coisa. A hora que descobrirem a fake news, já voltou, eu ganhei dinheiro. Então, fake news hoje, elas são feitas por maldade, elas são feitas para ter acesso indevido a locais da internet e para questões financeiras e políticas. Benefícios próprios, né? Então a gente precisa, tudo que a gente recebe, a gente precisa checar a origem daquela informação, né? E com vacina não é diferente, né? A princípio, tudo que falar que vacina não presta, que vacina causa isso, causa aquilo, causa outro, a princípio é fake news, né? Sim, sem querer me alongar muito, né? Vacina existe desde o século XVIII. Então, as vacinas surgiram na segunda metade do século XVIII, né, em 1780. Gente, vacina existe, né, antes da anestesia. Olha só. Vacina existe antes da cirurgia ser considerada uma especialidade médica. As pessoas já eram vacinadas quando quem operava eram os cirurgiões barbeiros, não eram médicos. Dezenas de bilhões de pessoas foram vacinadas do século XVIII até hoje. Dezenas de bilhões.
quer dizer, não faz sentido a gente ficar nessa viagem de que a vacina causa autismo, a vacina implanta chip, né? Vira jacaré, né? A gente tem uma ferramenta que ela é eficaz para que a gente se proteja contra doenças graves. Essa ferramenta é a vacina, a gente tem que usar. E você comentou, né, que, por exemplo, é mito que a vacina do SUS é pior que a particular. O que a gente pode, que você tem aí na cabeça que lembre mitos e verdades sobre a vacinação? Algumas coisas que te vêm em mente. Embora o SUS hoje ele seja um exemplo de saúde pública no mundo, né? Nós temos vários países no mundo que buscam copiar o SUS. A gente não pode negar que nós somos um país muito grande, um país com muita desigualdade, né? E que o serviço público ele não tem a mesma qualidade em todos os lugares. Uma série de fatores sociais, econômicos, etc. Então, quando a pessoa ela tem uma visão de que o serviço público é ruim exclusivamente porque ele é público, né, essa pessoa multiplica esse conceito para tudo que orbita o serviço público. No meio disso, a vacina, né? Então a vacina é ruim porque é do posto. A boa é a vacina que está lá na rede privada. Então eu não vou tomar vacina de gripe no posto de saúde, né, mas vou tomar a mesma vacina do mesmo laboratório, na clínica, igual, a mesma vacina na clínica privada e vou pagar 200, 150, 300 reais por isso, né? E não existe isso. As vacinas são as mesmas. Não há. Os laboratórios que produzem vacina e vendem para a rede privada são os mesmos laboratórios que produzem vacina e vendem para a rede pública. Os mecanismos de segurança, de manutenção da cadeia de frio, de armazenamento das vacinas, eles são tão respeitados na rede privada quanto na rede pública. Eu sou médico da rede pública, né? Então eu hoje exerço a função de gerente de saúde ocupacional aqui, mas também trabalho na rede pública, já há 30 anos trabalho na rede pública e durante grande parte desses 30 anos eu trabalhei em unidade básica de saúde, né? E eu garanto para todo mundo, bom, não preciso garantir nada, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, as minhas filhas tomaram todas as vacinas na rede pública, né? Tomaram em rede privada? Tomaram, aquelas que não estavam no calendário oficial, mas o que estava no calendário oficial, nós nunca demos uma vacina fora da rede pública, né? Então, não existe isso, é qualidade, é segurança, é eficácia, exatamente igual. Legal. Queria agradecer pela presença de vocês aqui. Obrigada, Elisa, obrigada. Eu não sei se vocês querem destacar mais algo, a vacinação das crianças, você que tem a pequenininha aí em casa. Na verdade, era mais, assim, nos temas que eu queria abordar, a gente abordou, né? Também existem outros tipos de vacina, mas o doutor Eduardo já mencionou, né? Tem até vacina para alergia, né? Que a minha pequena tem várias alergias, então tem esse tipo de tratamento também, que é particular, e tem outro viés, né, que é o que o Eduardo comentou, que tudo que tem indicação deve ser feito, né, então queria agradecer também esse esclarecimento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, fico muito feliz em ser convidado, sobretudo pela confiança que vocês têm. Reforço mais uma vez que estou à disposição. E vacina é isso, né? Vacina é segurança, vacina é proteção, vacina é garantir e promover e proteger a saúde.
Existem outros tipos, como vacinas contra alergias, etc. Existe um monte de coisa. De uma forma geral, vacina é sempre um estimulante do sistema imunológico, seja contra alérgenos, seja contra micro-organismos, e é uma ferramenta que a gente precisa utilizar quando ela estiver disponível. A gente tomar uma vacina contra a poliomielite, por exemplo, ela pode ser a diferença entre a vida e a morte, ou entre a existência ou não de uma sequela muito grave. Tomar uma vacina contra uma meningite meningocócica é efetivamente a diferença entre a vida e a morte. Tomar a vacina contra a Covid, ela é a diferença entre você ter o risco de uma forma grave ou ter uma maior possibilidade de uma forma branda. Então, nós utilizarmos esse recurso sempre que a gente puder. Uma pergunta, aonde a gente pode ficar atualizado sobre o calendário? No posto de saúde mesmo? No posto de saúde, isso sempre vai trazer essa atualização, mas o site do Ministério da Saúde, ele tem todas essas informações também. É sempre um canal para combater a fake news, inclusive, né? Lembrando que devemos sempre fazer a nossa parte, pensando também no próximo e principalmente quem está ao nosso redor. E fazendo aqui o reforço, esteja em dia com a sua carteirinha vacinal e a dos seus filhos se você tiver. Mantenha também os cuidados de prevenção, como o uso de máscara, álcool em gel, que a gente já está acostumado aí, né, recentemente. E a sua parte é você quem faz, mas é uma atitude que faz diferença na vida de todos nós, da comunidade em que estamos inseridos. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.